em nossos corações. A palavra tesouro, né? Sei que eu vou falar quando eu era mais novo, assistir esses filmes, não porque eu estou novo ainda, né? Mas quando eu era mais novo que eu sou hoje, 33 anos, eu gostava de assistir aqueles filmes, né? Que as pessoas ficavam procurando os tesouros, né? É interessante que eles faziam de tudo, né? Para encontrar aquele tesouro. Enfrentavam todo tipo de situação difícil, para no final encontrar, geralmente era um baú, né? Cheio de ouro, pedras preciosas, aquelas pedras reluzentes. E a gente, quando era criança, a gente ficava doido para achar também, eu ficava cavando no chão, direto quem estava de casa, depois eu achava o tesourinho, né? Era doido para achar. E o interessante é que a gente vê, né, nos filmes, o quanto que aquele tesouro ali é o que as pessoas concentram a vida delas, né? Fazem daquele tesouro ali realmente algo que realmente vai mudar a vida delas, né? Então o tesouro ele é um conjunto, né, de riquezas, seja ela de pedras preciosas, ouro, dinheiro. Recentemente agora nós tivemos aí o que para muitos foi um grande tesouro, né? A mega da virada. Todo mundo olhando para aquele montante de dinheiro, né? As pessoas que jogam, e olhando, e muitas pessoas olhando para essa mega da virada como um tesouro, né? Como aquilo que eu, se eu ganhar, minha vida vai mudar. Quantas pessoas eu ouvi nesse final de ano falando de quanto se eu ganhar, meu amigo, é picanha no café da manhã, no almoço, na janta. Eu vou deixar esse dinheiro no banco, e só de juros, acabou, meu futuro está garantido. A minha salvação está ali. Se eu ganhar, nem que seja um dos ganhadores, ali para a salvação dos meus problemas, ali eu resolvo. E eu vejo que isso aí é o que a pessoa realmente, quando o tesouro dela é as riquezas, é isso mesmo, ela olha para aquilo ali como algo que realmente vai mudar a vida dela. Ela deposita a sua confiança naquele tesouro, e ela confia naquele tesouro que vai definir o futuro dela. Quantas pessoas a gente vê que realmente olha para as riquezas com esse tesouro, né? Com essa garantia, com essa segurança de que, opa, aqui, se eu ganhei essa quantia, eu coloquei no banco, acabou, eu não tenho mais problema. Só de juros aqui, vou viajar para Buenos Aires, vou para formar todo mês. Né? Então, é isso. O tesouro para nós, o tesouro dos filhos era aquilo que as pessoas procuravam com a intenção de achar e falar: agora eu encontrei o meu tesouro, agora minha vida vai ser transformada. Agora sim eu encontrei minha salvação, onde eu posso depositar a minha confiança. Eu tenho certeza que esse tesouro é o que vai garantir o meu futuro. E isso nós vimos, né, nesse final de ano, as pessoas olhando para a mega virada por esse contexto, né, fazendo dela esse tesouro. E nesse texto que nós acabamos de ler aqui, Jesus está fazendo várias administrações dos seus discípulos ali diante das multidões. Ele fala com os seus discípulos para tomar cuidado com o fermento dos fariseus, dando aos seus discípulos instruções sobre quando chegar diante das autoridades, o Espírito Santo falaria, consideraria eles aquilo que eles deveriam responder, para eles não temerem as autoridades, como fossem entregues pelo nome de Cristo. E do nada, no meio da multidão, surge um homem que, em algum ponto, ele chega e fala assim com Jesus, mestre, ele chama Jesus de mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Fala desse jeito. E Jesus fala: mas quem me constituiu juiz, compartilhador de heranças, de bens financeiros? Quem constituiu sobre isso? Mas é interessante que naquela época, estudando um pouco, os rabinos, os mestres da lei, eles tinham o costume de realmente resolver esses casos de herança entre as pessoas. Então, por isso que ele chega diante de Jesus com essa visão de Jesus como um mestre, né? Ele acha que Jesus é alguém que pode resolver o seu problema financeiro. Então, ele chega diante de Jesus e fala com Jesus simplesmente: ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Ou seja, a herança do irmão era maior que a dele, mas ele também tinha herança, porque ele era irmão, era o filho do pai, então ele também tinha herança. Só que a do irmão era maior, então ele cresceu o olho, avareza, cobiça. Já ouviu falar: meu irmão é maior que a minha? Eu quero mais. Meu irmão ganhou na média virada, eu ganhei pouquinho, eu preciso de mais, ele tem que repartir comigo. Mas é interessante que esse contexto aqui, mesmo que Lucas escreve para os gregos, mas isso aqui ocorre no cenário judeu. Ainda tinha sim a questão da lei. E na lei, aqui não está explícito, mas eu consigo ver de forma implícita que o primeiro irmão, por ter mais herança do que o outro, e o outro cobiçou, com certeza era o primogênito. E o primogênito, ele tinha direito à porção dobrada de herança. Além do Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17. Então, muito provavelmente, esse segundo irmão, que não era o primogênito, olhou para a primogenitura do irmão e disse: também quero dobrado, eu também quero. E mesmo sabendo que era errado, ele fala com Jesus: ordena a si mesmo, eu quero o meu direito. Ou seja, ele deixa bem claro que está diante de Jesus o verdadeiro tesouro
Mas a sua preocupação está com a herança financeira. A sua preocupação está com o tesouro terreno. E assim ele não consegue chegar ao tesouro espiritual que está na frente dele. Ele olha para Jesus e não vê Jesus como seu tesouro. Ele olha para Jesus e vê Jesus como alguém que pode realmente trazer aquilo que é o seu tesouro, que é a herança do irmão para ele, uma parte da herança para ele. E é isso que eu gostaria de tratar com os irmãos hoje. Esse homem não olha para Jesus como Jesus é, mas como mestre. Ele não olha para Jesus como tesouro, porque o seu tesouro são as heranças dessa terra. E esse é o tema que eu gostaria de tratar com os irmãos hoje. Quando Jesus não é o nosso tesouro. Quando Jesus não tem sido o nosso tesouro. Esse é o tema que eu gostaria de tratar com os irmãos. Deus falou muito comigo através da sua palavra. Quando Jesus não é o nosso tesouro, o nosso primeiro ponto, nós ficamos bem claros nesse contexto. E é o que tem acontecido muito hoje. As pessoas têm olhado para Jesus como alguém que é um mestre, como alguém que pode resolver sua vida conjugal, sua vida financeira, sua saúde física, mas as pessoas não enxergam Jesus por quem Ele é: Salvador. Morreu pelos nossos pecados. Então, o primeiro ponto, quando Jesus não é o nosso tesouro, nós não o enxergamos como o nosso Salvador. Esse homem estava diante de Jesus, o pão da vida, a maior riqueza que veio até nós, que nós temos. Ele não consegue enxergar Jesus como o seu tesouro, porque o seu tesouro está aqui na terra. E hoje nós temos vivido isso, infelizmente, nessa teologia da prosperidade, em que tem pregado que nós devemos procurar as bênçãos de Deus, mas não o Deus das bênçãos. Nós devemos procurar Jesus por aquilo que Ele pode nos dar, não por aquilo que Ele é e fez por nós na cruz do Calvário. Tem sido feito uma mediunidade do que verdadeiramente é o Evangelho. Jesus sim pode nos dar um bom casamento, pode nos dar riquezas, pode nos dar tudo isso, mas a maior riqueza que Ele veio fazer é nos salvar do inferno. É salvar nossa alma do fogo eterno. Se cada um de nós agora chegasse diante de Deus e falasse: Senhor, me dê o que eu mereço, essa igreja iria se abrir, e nós íamos perecer no fogo do inferno. É o que todos nós merecemos. E muitas vezes a gente tem chegado diante de Deus falando: Mestre, me dá isso, me dá aquilo. Mas se Ele der o que nós merecemos, merecemos. Porque o nosso tesouro, quando a gente chega diante da igreja pedindo a Deus só o que a gente quer, é porque o nosso tesouro não é Ele, o nosso tesouro é aquilo que Ele pode nos dar. Quantas pessoas que frequentavam a reunião de oração toda sexta-feira pedindo a Deus para abrir uma porta de emprego, quando a porta de emprego se abriu, as pessoas nunca mais voltaram a essa reunião de oração. Porque não estavam aqui porque Jesus é o seu Salvador, estavam aqui porque é aquilo que Jesus pode dar, por aquilo que Jesus pode oferecer, não por quem Jesus é. E as pessoas estão servindo hoje Jesus por aquilo que Ele pode dar, não por aquilo que Ele é. Por isso que as igrejas estão cada dia mais morrendo espiritualmente, porque servem a Jesus por aquilo que Ele pode dar, não por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Não servem por amor, servem por barganha. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, é a chave do que Jesus veio fazer por nós. Ela, Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele não veio nos salvar das nossas dívidas financeiras. Ele não veio nos salvar da nossa solteirice, se eu vou ter filho ou não, se eu vou ter uma casa ou não. Ele veio nos salvar da nossa dívida com Deus, da nossa dívida eterna. Esse homem estava diante de Jesus. E o seu olhar de tesouro era as coisas dessa terra e não Jesus Cristo. Ele olhou aqui e estava de frente para Jesus, mas o seu tesouro não era Jesus. E é assim que nós tratamos a igreja do Senhor. Quando Jesus não é o nosso tesouro, a obra dele nós tratamos com pouco caso. Quantas pessoas hoje falam: eu não preciso congregar, elas simplesmente estão dizendo: Jesus não é o meu tesouro. E se ele fosse congregar, eu congregaria por amor. Quantas pessoas hoje nos desculpam: eu estou ocupado demais, eu estou com 1, 2, 3 empregos. Quando a pessoa fala que tem 3 empregos e é cristão, fala: meu Deus, eu com 1 emprego, é difícil de arrumar tempo para ler a Bíblia e para orar. Imagina com 3, é porque Jesus não é o seu tesouro. Quando nós arrumamos mais tempo para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus, é simplesmente que Jesus não é o meu tesouro, porque se fosse, eu trataria com melhor rigor as coisas de Deus. Se Jesus fosse o nosso tesouro, como foi falado na oração, santidade seria um prazer. Santidade seria a marca de um verdadeiro cristão. Hoje em dia, tem pessoas que se dizem cristãs e gente do mundo que nem está perto dela. Porque Jesus não é o seu tesouro. O
seu tesouro é a sua barriga, o seu tesouro é a avareza. E Jesus continua falando aqui, depois que esse homem menciona, Jesus fala: não sou juiz e partidor. Quem construiu o juiz e partidor de vós? E diz, recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na mudança dos bens que ele possui. A vida nossa não consiste em ganhar a média da virada, não consiste em ter 2, 3 empregos, não consiste em ter conforto, consiste em ter Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É isso que tem que ser pregado. Sem Jesus nós não temos nada, mesmo tendo tudo que o mundo acha que é tudo. Nós precisamos daquele que é tudo, de Jesus Cristo. Ele derramou o seu sangue por nós. Ele que não mediu esforços para nos alcançar, com a sua graça irresistível, para ter escrito os nossos nomes no livro da vida, e nada nem ninguém pode tirar esse nome de lá, porque foi escrito com o sangue de Cristo. Irrevogável, porque o Senhor, todo soberano, é quem nos guarda e nos protege. Esse evangelho tem que ser pregado, e esse evangelho não somente tem que ser pregado, ele tem que ser vivido por nós. Quantas pessoas falam que Jesus é o seu tesouro, mas quando olhamos para a vida delas, vidas de pecado, vidas de imundícia. Falam que Jesus é o tesouro da igreja, mas em casa trata mal a esposa trata mal o filho, é mau funcionário, vive uma vida relaxada com os filhos. Mas eu tenho Jesus como meu tesouro. A boca fala, o coração está cheio. As minhas ações não falam que o coração está cheio, não adianta. Aqui na igreja todo mundo é crente. Lá fora é provado se Jesus é realmente o nosso tesouro. Lá fora é provado se nós olhamos para Jesus realmente como o nosso Salvador, ou se nós enxergamos apenas como alguém que pode nos dar aquilo que nós queremos, aquilo que os nossos olhos cobiçam, aquilo que os nossos corações enganosos almejam. Mas nós não estamos procurando Jesus por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Esse feito de Jesus, alguém que pode nos dar somente aquilo que nós queremos. Achamos que nós somos Deus, achamos que nós decretamos, mas Deus decreta. Ele decreta. Então, quando Jesus não é o nosso tesouro, nós não o enxergamos como nosso Salvador, nós o enxergamos como aquele que pode sim fazer os nossos caprichos, realizar as nossas vontades. E é a triste realidade que nós temos visto na igreja brasileira hoje. Pregado que Deus é um Deus que só dá bênçãos, só dá prosperidade. E quando alguém é visto passando dificuldade sendo cristão, esse não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque se ele tivesse Jesus, ele não estaria passando por isso. Coitado do apóstolo Paulo, no fim da vida não acaba em alguns livros. Alguém vai dizer que o apóstolo Paulo era um homem de Deus? Era um homem de Deus. Era um homem que pregava a Cristo e esse crucificado. Por isso ele considerou tudo como perda por amor de Cristo. Você que está aqui hoje, pergunta retórica: você tem considerado tudo como perda por amor de Cristo, como refúgio? O que você tem feito na sua vida, que você tem dedicado toda a sua intensidade, ao ponto de você esquecer de tirar o tempo de oração, de leitura da palavra com Cristo? O que você tem feito? O que tem sido o seu tesouro? A ponto de você sacrificar o seu tempo de congregar, de orar, de ler a Bíblia, de ter comunhão com os irmãos, a ponto de enxergar Jesus como seu tesouro? O que você tem? O que tem sido? Porque esse tempo tem sido isso na sua vida porque você não tem enxergado Cristo como seu tesouro. Quando Cristo não é o nosso tesouro, nós não iremos enxergar, irmãos, como nosso Salvador. Porque assim como no mundo as pessoas enxergam as riquezas como a sua salvação, quando nós enxergamos Cristo como a nossa maior riqueza, nós enxergamos Ele como nosso Salvador. Se Cristo não é a nossa riqueza, então nós temos que rever o nosso conceito de conversão. Nós temos que rever o nosso conceito de visão sobre Cristo. Quem é Cristo? Por que Cristo morreu? O que Ele pagou lá na cruz do Calvário? Não foi minhas dívidas financeiras nem as suas. Foi nosso escrito de dívida de pecado eterno. A América virada pode garantir alguns anos aqui. O sangue de Cristo nos garante a eternidade lá dos Deus. É isso que nós temos que ter convicção. Não importa o que tivermos de perder nessa vida, não importa se no final das contas a gente morrer nu, porque não viemos, não voltaremos. Já falou, mas se tivermos Cristo, temos tudo. Estamos revestidos com o sangue dele. Será que estamos dispostos? Será que temos vivido uma geração que está disposta a considerar tudo como perda por amor a Cristo? Ou temos visto uma geração de crentes que cada dia mais acham que a prosperidade verdadeira é a prosperidade financeira? Se nós lemos o livro de Jó,
É interessante que quando se começa na arte de Jó, fala que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Logo em seguida, que depois fala sobre as riquezas que Jó tinha. Por quê? Porque a maior riqueza que Jó tinha era Deus. A maior riqueza que Jó tinha era a vida com Deus, era ser temente a Deus, não eram suas riquezas financeiras. Pode ter, não fala das suas riquezas financeiras em primeiro lugar, fala da sua vida com Deus, porque Jó considerava a sua vida com Deus a sua maior riqueza. Será que nós temos considerado isso? As nossas vidas falam por nós. Ah, mas eu estou procurando melhorar a minha vida financeira, eu estou procurando uma realização do meu trabalho, mas não estou tendo tempo para congregar. Não estou tendo tempo para orar direito, não estou tendo tempo para ler a Bíblia. Meu irmão, desculpa, você pode vir com vários desculpas de autorização, o que for. Ah, eu estou trabalhar muito, o que for. Você pode dizer para mim, não, Jesus não é o meu tesouro, as coisas não são. Por isso eu estou correndo mais atrás dela do que dele. Por isso eu estou tendo mais tempo para ela do que para ele. É por isso. Não estou vendo ele como Salvador, estou vendo as riquezas como Salvador. Por isso eu dedico meu dia, meu tempo, meu talento somente nas riquezas. Aqui não é apologia à preguiça. Mas aqui é porque Jesus está combatendo a avareza, a cobiça. Esse homem já era herdeiro, mas ele não estava contente com o que ele tinha. Ele queria mais. A ponto de ele estar descontente. Descontentamento não é sinônimo de gente crente, não. Crente é contente em toda e qualquer situação. Amém? Então, quando Jesus é o nosso tesouro, quando Jesus não é o nosso tesouro, nós não o enxergamos como nosso Salvador. E Jesus, ele continua, e agora falando ali, não só diretamente para aquele homem que o abordou, mas para toda aquela multidão, ele profere agora uma parábola. Os irmãos que acompanham, versículo 16 até o 19, e Jesus diz assim: lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Quando Jesus não é o nosso tesouro, acontece que tem o que aconteceu principalmente dessa parábola que Jesus está nos mencionando. Ele diz à sua própria alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Alegra-se com esses bens, alegra-se com essas riquezas, alegra-se com essas coisas do mundo, alegre-se. É isso que vai te preencher, é isso que vai te garantir um futuro. Ele está dizendo isso. E é isso, nosso segundo ponto. Quando nós não temos Jesus como o nosso tesouro, nós passamos a confiar nas riquezas deste mundo. Nós passamos a confiar na nossa alegria, no nosso contentamento, nas riquezas deste mundo. Jeremias 17:7 fala: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Não está falando das riquezas, não está falando do conforto. Tem gente que vem para a igreja só para Deus trazer conforto para ele. Aí Deus tem que dizer: o conforto vai embora, não você é da igreja. Não estava na igreja com o de Deus. Não estava na igreja que Jesus é o seu tesouro. O seu tesouro é o conforto. O seu conforto é o seu tesouro. E quando vem a tribulação, fui lá para Jesus, né, me dar conforto, mas não me deu. Não veio para Jesus porque ele é o Salvador. Não veio para Jesus porque ele é o tesouro. Veio para Jesus porque eu quero conforto. Eu quero viver essa vida aqui, mas eu não quero que a palavra de Jesus se cumpra no mundo tereis aflições. Não, eu quero conforto. O conforto é o meu bem. O conforto é o meu tesouro. O conforto é o meu Deus. Nós estamos hoje cheios de igrejas assim, né, que pregam isso. Que crente precisa ter somente conforto, somente bênção, somente prosperidade. Quando vier o desconforto, desconfia. Essa igreja não está pregando o que Jesus é, mas é o contrário. É o contrário. Quando o nosso conforto é Jesus, é porque ele é nosso tesouro. Quando o nosso conforto é Jesus, é porque a nossa maior riqueza é Ele. Não há bens nessa terra, irmãos, que possa trazer a alegria que Cristo traz. Jesus Cristo, na verdade, é o oceano inteiro. As riquezas de mundo são gotas. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Jesus. A alegria desse mundo é passageira. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reviverão como a folhagem. Está lá em Provérbios 11:21.
E é interessante que Jesus também menciona que esse homem é razoável consigo mesmo e ele não pensava nas outras pessoas, ele só pensava em si mesmo. São os meus celeiros, os meus bens, os meus frutos, direi à minha alma. Em momento algum, esse homem falou de repartir com alguém. Está aí outro critério também. Como Jesus não é o nosso tesouro, nós confiamos nas nossas riquezas e automaticamente sabe o que nós seremos? Egoístas, mesquinhos, avarentos. É por isso que dentro das igrejas do Senhor tem cheio de gente que tem condição financeira, suas casas estão apaineladas com desagio, mas não são dizimistas, não são ofertantes, são egoístas, avarentos, porque o Deus é o dinheiro, a confiança está no dinheiro. O Senhor sinal vai faltar, mas as suas casas estão apaineladas. Mas não dizimam, não ofertam na igreja, porque eles são avarentos, egoístas, mesquinhos. Isso não é que, infelizmente, é a grande realidade hoje em dia. As pessoas preocupam com suas casas, as pessoas preocupam com suas roupas, mas, como diz lá em Ageu, o tempo do Senhor vai deixando para lá. É por isso que muitas pessoas frequentam a igreja e não são fiéis com o Senhor. O egoísmo é a avareza. E essa avareza não se trata somente da questão financeira. Quantos de nós dentro da igreja recebemos talentos e dons de Deus, mas não multiplicamos, guardamos para nós mesmos? Queremos tudo para nós. Até conhecimento teológico se vira avareza. Só para mim. Só para mim. Não vou passar para as outras pessoas. É só para mim. Isso acaba com a nossa fraternidade cristã. As riquezas deste mundo têm cegado as pessoas a ponto de achar que a nossa vida se consiste aqui. Por isso que eu comento muito com o pastor Márcio, uma canção que eu gosto muito, pararam de falar do céu. Pararam de falar do céu. Você vai conversar com crente hoje em dia e fala assim, não, eu quero morar no céu, você está doido, você quer agora? Não, calma. Não fala esse negócio comigo não. Como assim? Como a gente não falar de lugar que a gente tem como tesouro da nossa vida? Porque se Jesus é o nosso tesouro, nós sabemos que no céu habita o nosso tesouro, então nós queremos ir para lá. Então, quando Jesus não é o nosso tesouro, as pessoas não querem ir para o céu, não falam de céu. Agora, se eu não falo de céu, não mencionar sobre o céu, automaticamente é porque eu tenho feito da terra, das riquezas materiais, o meu céu, a minha confiança, o meu descanso. E não adianta, irmãos, as nossas ações vão falar. A gente pode tentar maquiar o que a gente é dentro da igreja, em qualquer outro lugar, mas no íntimo, no âmago do ser, Deus que sonda as mentes dos corações sabe aonde está o nosso tesouro verdadeiro. E se ele tiver de enviar desconforto para o filho dele, para que ele fique desconfortável, que passe por situações difíceis, para mostrar para ele que o tesouro dele é Cristo, Deus vai cuidar. Por isso é misericórdia. Mas que não venhamos esperar Deus trazer desconforto, trazer doença para a nossa casa, trazer desemprego, para que nós enxerguemos que Ele é o nosso tesouro. Não precisamos esperar isso. A palavra dele está dizendo. Basta a gente abraçar isso, confiar que Ele é o nosso tesouro. Não existe outro tesouro. As pessoas creem que podem ter alegria na bebida, no comer, mas nós não estivemos lá. Cristo nos trouxe. Então nós precisamos da Santa Ceia, nós precisamos do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Isso é o único alimento que pode realmente nos satisfazer. E esse é o único alimento que realmente vai trazer a alegria que nós precisamos, não que nós queremos, que nós precisamos. Porque cada um de nós, com mais boas ações que nós temos, todas as ações boas que nós temos é Cristo. As más ações somos nós mesmos. O coração enganoso, corrupto, ruim. Todos os dias da nossa oração pela manhã, Senhor, guarda-me daquela pessoa que tenta me desviar dos teus caminhos todos os dias. Guarda-me, Senhor Deus, de mim mesmo. Guarda-me de mim mesmo. O meu maior inimigo sou eu mesmo quando eu acordo pela manhã. Todos os dias. O meu maior inimigo não é nossos colegas de trabalho que não são crentes, não os meus familiares que não são crentes, não é quem me fechou o trânsito. O meu maior inimigo sou eu. Porque as pessoas apenas vão revelar o pecado que já está no meu coração. As minhas reações mostram quem eu sou. Não são as pessoas que fazem pecado, elas revelam o meu coração. Elas revelam qual é a minha riqueza. As situações vão revelar em quem nós estamos confiando. Eu te pergunto, você que está aqui agora, quem você está confiando? Quando você começa a passar por um desconforto, você começa a ser displicente com a obra de Deus. Quando você começa a passar por desconforto, você fala, não vou dizimar minha oferta, mas não estou passando desconforto, Deus está cuidando. É isso? Quando você começa a passar por desconforto, você pensa em abandonar os caminhos de Deus. É porque você esteve aqui pelo motivo errado.
Se você estiver pensando assim. Para subir na vida, é uma escada, irmãos. Nicodemos fala. Mas o símbolo do Evangelho é uma cruz. Não tem como ser discípulo de Jesus, falar que é discípulo de Jesus, se não negar a si mesmo, se não negar o seu próprio coração, se não fazer de Jesus o seu tesouro, se não fazer de Jesus a sua maior riqueza, se não fazer de Jesus tudo que nós precisamos. O ar que nós respiramos é Jesus Cristo. Tudo é Jesus Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nada do que nós temos é nosso. Esse homem fala, é meu, minha alma é minha, o meu cerebro é meu. Não, nada é nosso. Esse dinheiro que a gente tem às vezes em casa, recebendo, é nosso, não, a casa não é nossa, o carro não é nosso, a roupa não é nossa, tudo é dele. Nós somos apenas administradores, mordomos de Deus. Nada é nosso. Então nós não podemos ser mesquinhos a ponto de não sermos cooperadores com a obra de Deus, cooperadores com o reino do Senhor, cooperadores com os irmãos, com os talentos que nós recebemos do Senhor. Deus nos chama a confiar no Deus das riquezas, não nas riquezas de Deus. Toda vez que o povo de Israel deixou de confiar em Deus, tentou confiar na força do próprio braço, sempre pereceu, sempre deu ruim, como diz no dia popular. Por isso que é bom nós avaliarmos o nosso coração, sondarmos em quem eu estou confiando. Na minha força física, uma hora ela vai acabar. Todos nós envelhecemos. A minha saúde, uma hora ela vai acabar, irmão. Não adianta. Nós envelhecemos. Minha beleza vai acabar. Meu emprego pode acabar. E vai acabar. Uma hora vai. Mas Jesus é eterno. Todas as coisas passaram, mas a palavra do Senhor nunca passará. Sabe a nossa confiança nisso? Sabe quando vem a tribulação, o desconforto, nós podemos dizer com Paulo, tudo posso, aquele que me fortalece? É bonito, né? A gente escutar isso, as pessoas falando, os versículos, né? As pessoas na baladinha, postando roupa e descer, falam, tudo posso naquele que me fortalece. Mas não é pecar, não é para pecar para falar isso, não. Paulo estava pecando, mas levou tudo posso naquele que me fortalece. Ele estava preso, mesmo assim, fala, tudo posso naquele que me fortalece. Posso sofrer um desconforto, posso sofrer um câncer, posso sofrer uma perda, posso sofrer a perda do emprego, posso sofrer o que tiver que sofrer. Tudo posso, porque Cristo é tudo para mim. Ele é o meu tesouro. É isso que a palavra de Deus diz. É isso que preenche o nosso coração. Não é pensar que amanhã vai dar tudo certo, depois amanhã vai dar tudo certo, que o Brasil vai melhorar, que a situação vai melhorar. Não é nada disso. A nossa segurança está no Brasil, não está na política, a nossa segurança está no homem, a nossa segurança está no Senhor. Ele é a nossa confiança, Ele é o nosso poder, Ele é a unção, Ele é a graça. As outras coisas vão passar. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos olharemos em nome do Senhor nosso Deus. A nossa confiança é em Jesus. Não importa o que vai acontecer com o mundo. Cristo continua sendo o mesmo. As circunstâncias não vão continuar sendo as mesmas. Talvez amanhã não vai acontecer coisas que a gente não queira. As nossas circunstâncias não são as mesmas. Nossos sentimentos não são os mesmos. Não adianta dizer. Cada um sabe a luta que está passando. Mas Cristo manda dizer: eu continuo sendo o mesmo. Eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Confiar em mim, descansar em mim, fazer de mim o seu tesouro e não nas coisas aqui da terra. É isso que Jesus nos disse na sua palavra. E é isso que nós precisamos reconhecer. Porque quando Jesus não é o nosso tesouro, as coisas dessa vida, as riquezas deste mundo serão o nosso tesouro. E nós iremos ser crentes frustrados. Crentes frustrados. Porque em momento algum a palavra de Deus nos diz para confiarmos nas riquezas deste mundo. Mas ela nos diz para nos confiarmos em Cristo Jesus. Amém? E terceiro ponto, para nós irmos finalizar a nossa meditação na palavra de hoje. Jesus continua no versículo 20, ainda finalizando a palavra, versículo 20 e 21, e 19, só para a gente pegar um pouco. Esse homem da palavra diz: então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Agora versículos 20 e 21. Mas Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será?
Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Esse ponto, juntamente com todos os outros pontos, crucial. Esse homem, ele preparou tudo. Nós nos preparamos para tudo, fala a verdade. Eu sei que a gente está aqui, a gente está se preparando para trabalhar amanhã. Eu sei que eu já tenho que me preparar. Mesmo não trabalhar só às 6 horas da noite, que é plantão, tem toda uma rotina de preparação, né? A hora para acordar, a gente se prepara, a gente se preparou, várias coisas, a gente se prepara tanto. E esse homem estava se preparando, mas o jeito de se preparar é para este mundo. E nós nos preparamos muito para este mundo, né? Para as coisas deste mundo. A gente tem que se preparar, o que acontece? Mas infelizmente a gente vê que quando nós não confiamos em Cristo como a nossa riqueza, quando nós não temos Jesus como nosso tesouro, nós nos preparamos para qualquer coisa, mas nós não nos preparamos para a vida eterna. E esse é o terceiro ponto da nossa meditação hoje. Quando Jesus não é o nosso tesouro, nós não temos a vida eterna. Quando Jesus não é o nosso tesouro, nós não iremos passar a eternidade. Quando a gente ama alguém, a gente ama alguém. Nós cristãos temos que amar. É um fruto do Espírito, né? A gente quer passar o tempo todo com aquela pessoa, fala a verdade. A gente quer passar o tempo todo com aquela pessoa, a gente não quer perder aquela pessoa de vista de jeito nenhum. Isso não é fácil. Conversa isso com o doutor André, né? Em casa sou eu e minha mãe, então assim, um apego muito grande, um carinho muito grande, a gente sabe até que minha mãe está lendo a mente, e é verdade. Mas é verdade, então a gente tem um carinho muito grande. E a gente, claro que eu vejo a mãe falar, o medo que eu tenho de perder, é medo que a gente tem que perder uma outra, claro. Mas, e a gente vê que a gente tem aquela presença daquela pessoa como um tesouro valioso em nossas vidas. Mas será que nós temos tido a presença de Cristo como um tesouro valioso? Porque se nós não temos a presença de Cristo como algo valioso, como um tesouro para as nossas vidas aqui, não adianta achar que na hora de mudar para lá ele vai estar vindo. Não. Se a gente não tem prazer em servir a Cristo aqui, em ter ele como tesouro aqui, lá também não vai ter. Então o céu não é lugar para quem não tem Cristo como tesouro aqui. O inferno é lugar para quem não tem Cristo como tesouro aqui. A vida é eterna não. Infelizmente, as igrejas aí fora têm pregado sobre prosperidade e preparado as pessoas para tantas coisas, né? Você vai ver o testemunho na televisão, o cara mais desliga lá e fala, ela vai só mudar de carro, ela muda logo, pelo amor de Deus. Porque eu vim para Jesus, eu ganhei uma Ferrari, eu ganhei uma casa, eu ganhei isso, estou me preparando agora para o meu segundo negócio. Mas eu vejo ninguém se preparando para a vida eterna. Por quê? Porque Jesus não é o seu tesouro. As riquezas do mundo é o seu tesouro. E Jesus fala que aquele que se prepara para este mundo, aquele que busca as riquezas deste mundo, aquele que está com seu coração só neste mundo, ele é pobre para com Deus. Ele tesoura para si mesmo, achando que a sua alma está garantida naquilo que tem tesourado para si mesmo, nas riquezas. Mas a riqueza que nos faz ser rico para com Deus é Jesus Cristo. Ele é o tesouro que faz com que nós sejamos ricos para com Deus. Quando Deus olha para nós e vê em nossas vidas que Cristo é o nosso tesouro, aí sim Deus nos considera rico para com Ele. Porque a nossa riqueza é Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo. O seu sangue foi derramado. O seu sangue foi aspergido em nós pela remissão dos nossos pecados. E quando de nós, ao sair deste culto, estaremos talvez com a mente preparada para tantas outras coisas. O ano se iniciou, 2026. Tantos prontos preparados, né? A gente começa com tantos prontos. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou ler um livro por mês, vou ler a Bíblia toda. Quando ver nada, eu vou preparar um outro emprego, vou fazer isso. Se Deus quiser, um bom casamento, e aquele negócio todo. Mas eu não vejo ninguém falar, infelizmente, com poucas pessoas falando, esse ano eu vou jejuar mais. Esse ano eu vou ler a Bíblia mais, orar mais. Esse ano eu quero ter Jesus como meu tesouro verdadeiro. Não. Falei com o Filipinho, algo bem engraçado. Eu vejo 3 fotos que está preparando para ir para o rodízio e jejua. Fica um dia inteiro sem comer só para comer carne demais. Mas você vai ter que falar que está jejuando para crescer em santidade, em vida com Deus, em temor, em reverência. Se prepara para o rodízio, mas não se prepara para ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Não se prepara para passar a vida eterna com o Senhor.
Lá em Mateus, a palavra de Deus diz: não acumulei para vós outros, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam. Mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Onde está o nosso tesouro, vai estar o nosso coração. Nosso coração está em Cristo. Nós não iremos fazer pouco caso da obra dele. Nós iremos ter prazer de nos reunir como igreja. É triste quando eu vejo alguém tratando a noiva de Cristo com pouco caso, com desprezo. Sabe por quê? Eu tenho certeza que se eu chegar no pastor Márcio e começar a maltratar a Rose, ele não vai ser o mesmo comigo. E tem gente que acha que pode tratar o Deus com pouco caso, com desdém, e achar que Cristo está tranquilo. Mas Cristo é o noivo. Como vai dar bem com quem trata mal a noiva dele? Se eu trato mal a noiva de Cristo, qual é a certeza que eu tenho a vida eterna? Porque a noiva ele vai vir para ser a noiva. Então, se eu trato mal a noiva, se eu não tenho um relacionamento vívido de comunhão com a noiva de Cristo, é uma certeza de que eu não tenho a vida eterna. E bom. E quantas pessoas fazem isso? Infelizmente. Nós precisamos ter a nossa vida cada dia mais, pedir ao Senhor que cada dia mais produza em nós um reavivamento e transforme as nossas afeições para enxergar Cristo como nosso noivo, como aquele que nós cantamos Yeshua. Nós precisamos olhar o céu com maior alegria. Nós precisamos olhar a Cristo com mais amor, com mais unção, com mais vontade de tê-lo verdadeiramente nos dominando as afeições. Porque aí seremos crentes melhores, seremos crentes mais hábeis, pregadores da palavra, crentes que verdadeiramente estão se preparando para a vida eterna e não se preparando para roubar tesouros na terra. É triste quando eu vejo o pai chegar perto de mim e falar: meu filho passou na faculdade, está na prova, está lá, está em tal lugar lá no Rio, está ganhando dinheiro demais, está bem sucedido, preparei meu filho, foi isso, paguei a faculdade dele, ele fez tudo. Eu falei: ele é cristão? Não. Então senão você não preparou seu filho para aquilo que é bom. Que meu filho caminho lote, emprego honrado, mas que ele tenha Cristo no seu tesouro. Não precisa ter faculdade, não precisa ser um engenheiro, não precisa ser coisa grande, não. Ele precisa reconhecer que ele precisa ser lavado e remido no sangue de Cristo. Nós temos visto uma geração de pais que está ensinando os filhos a acumular tesouro na terra. Vai fazer faculdade, meu filho, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas não ensina o filho a ter Cristo como seu tesouro. Não ensina a ter Cristo como a sua riqueza. Aí crescem filhos pobres para com Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar Cristo em primeiro lugar. Mas para ensinar é preciso ser exemplo. Eu não posso falar para minha mãe amar Jesus, ter ele como seu tesouro, se ela não vê eu amando Jesus lá em casa para a minha própria filha, porque senão seria um hipócrita. E pregar com hipocrisia, pregar sem autoridade. Deus tem que ver isso em nossas vidas primeiro. As pessoas têm que ver isso em nossas vidas primeiro, para que nós façamos, elas enxerguem Jesus como nosso tesouro e falem: eu quero o tesouro que aquela pessoa tem, eu quero a alegria que aquela pessoa tem. Não é olhar como esse cara aqui da passagem e olhar para a herança. Nós queremos olhar para uma vida de piedade, ver o homem de Deus. Eu quero ser como aquele homem de Deus, eu quero ser como aquela mulher de Deus, eu quero ter mais Deus, não é mais dinheiro. Essa não é a riqueza que nos faz rico para com Deus. A riqueza que nos faz rico para com Deus é Jesus Cristo. Amém? Se tem alguém aqui que chegou aqui essa noite, que veio até a igreja com alguma outra intenção, que não seja verdadeiramente enxergar Cristo como seu único e suficiente Salvador, que não seja verdadeiramente enxergar Cristo como seu tesouro, se veio aqui com qualquer outra intenção que não seja entregar a sua vida para Jesus Cristo, eu te convido hoje a mudar esse conceito. Eu te convido hoje, através da palavra de Deus, a confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador, na certeza de que qualquer riqueza que esse mundo possa te oferecer, nada vai preencher o vazio da sua alma. Cristo, Ele não só preenche, Ele ocupa todos os espaços, Ele é infinito. Então, se você chegou aqui essa noite sem ter Cristo como seu único e suficiente Salvador, te convido agora, em Romanos 10, 9 e 10, diz assim:
se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se você chegou aqui hoje, sem ter a certeza da sua salvação, você pode sair daqui hoje com a certeza da sua salvação, confessando Cristo como seu único e suficiente Salvador. Assumir um compromisso vitalício através do seu sangue, e tendo Ele como seu tesouro verdadeiro. Amém? Oremos. Santo Deus, Pai amado, graças te rendemos, porque o Senhor teve misericórdia. Graças te rendemos, porque o Senhor enviou teu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. Marido à luz, ao Filho que chamou Jesus, que morreu pelos nossos pecados, Deus. Foi a tua misericórdia, Deus, pelo teu amor, esse amor incondicional, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que cada dia mais produza em nossos corações essa afeição vívida, esse comprometimento, Senhor Deus, acima de todas as coisas com o Senhor Jesus Cristo, tendo Ele como nosso tesouro, tendo Ele como nossa riqueza, tendo Ele como tudo aquilo que nós precisamos para te servir e para te adorar, Senhor Deus. Reaviva os nossos corações, Senhor Deus, e produz cada dia mais dentro de nós temor, reverência ao Senhor, em nome de Jesus. E se chegou alguém aqui, Senhor Deus, nesta noite, que ainda não confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, que nesse momento o teu Santo Espírito toque no seu coração, Senhor Deus. Que ela sinta essa alegria, Senhor Deus, de saber que, confessando Cristo como seu Senhor, ela sai daqui com seus pecados perdoados e com a certeza da vida eterna, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, nós confiamos no Senhor, Deus. Nós confiamos que o Senhor é a nossa alegria. Nós confiamos, Senhor Deus, que o Senhor é tudo que nós precisamos. Que a tua bênção continue sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor Deus. Nos guardando, nos protegendo, Senhor Deus, acima de toda e qualquer coisa de nós mesmos, Senhor Deus. Nos proteja do nosso coração enganoso. Nos proteja, Senhor, desse coração que todos os dias tenta levar a amar as riquezas deste mundo, Senhor Deus, e a enxergar o Senhor com pouco caso. Cada dia mais, Senhor Deus, crie em nós um coração puro, um espírito inabalável, e que a unção do Espírito do Senhor nos revista, para que nós sejamos sal e luz nessa terra. É o que eu amo no nome de Jesus e te peço e te agradeço por sempre. Amém.